Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Eu só queria reforçar sobre a nossa colônia de férias, que ela vai acontecer nos dias 25 e 29 de julho, ali no nosso SEI, no setor Bela Vista. E eu penso que é uma oportunidade você levar a sua criança para ter um momento de diversão, sair um pouco da tela, do cotidiano dela, para poder participar nesses dias. A idade específica é de 4 a 7 anos, nós preferimos separar esse ano com essas idades, para podermos ministrar na vida deles. O valor é de R$220, os 5 dias, pode ser parcelado em 3 vezes no cartão. A inscrição pode ser feita aqui, ou então no dia, ali no SEI da Videira. Nós vamos ter ao todo 10 refeições, então por dia sai R$22. Onde é que você leva o seu filho para participar, para brincar, se divertir? 2, né? Tá, cada refeição então sai R$22. Mas não é só comida. Ali tem brincadeiras, nós vamos ter uma programação toda feita exclusivamente para eles ali. E no último dia, que é dia 29 de julho, nós vamos ter uma festa temática, a festa do cabelo maluco e das cores. Então nós estamos preparando tudo com muito amor, com muito encargo e sempre com um alvo, que é de levar a palavra de Deus para eles. Então você pode fazer a sua inscrição hoje até o dia do evento, dia 25 de julho. Obrigada. Glória a Deus. Graça e paz transborde no seu coração, não só nessa noite, mas em cada um dos dias da sua vida. Amém, queridos? Amém. Vocês estão bem? Bem mesmo? De boa na lagoa? Aleluia. Quem estava no nosso arraiá aqui? Aleluia. Deu para ver que os irmãos deram engordada mesmo. Tá até mais bochechudo alguns. Aleluia. E falando em arraiá, hoje nós vamos fazer uma adaptação no horário, na programação da nossa reunião, porque nós vamos encerrar um pouco mais cedo para te dar tempo de descer e ter comunhão ainda lá embaixo, que ainda temos algumas coisas de arraiá ainda. Então nós vamos ter comunhão no final do culto hoje, e o benefício é que hoje não tem ingresso, então é só comer e beber, aleluia, porque alguns ainda está faltando 1,5 kg para engordar no projetinho desse final de semana. Acho engraçado as irmãs benzendo, Deus me livre, mas comeu 4 pamonhas, 2 curau, 5 espetinhos, 3 pastéis e 3 litros de refrigerante, mas não quer engordar não, fora os docinhos. Então nós vamos ter lá embaixo hoje ainda caldo, curau, pamonha, espetinho, doce, crepe, vai ter uma trenheira lá, a gente separou ainda estrutura. Então acabando aqui, nós vamos ter ceia hoje, aleluia. Vocês viram a nossa mesa bonita? Quando dá angústia na alma eu falo, mas quando está bonita eu também falo, aleluia. Então nós vamos ceiar hoje no final do culto e depois a gente desce para ter comunhão. Glória a Deus. Passei por... Glória a Deus. Irmãos, alguns recados ainda importantes antes da gente começar a palavra. Olha aqui para mim, vamos fazer silêncio, 1, 2, 6. Glória a Deus. Uma coisa primeiro é um testemunho, mas junto com ele vem um pedido. Qual que é o testemunho? É que nós como igreja temos um instituto social, que lá a gente ajuda todos os irmãos que estão passando dificuldade, e até algumas pessoas que não são da igreja, a gente ajuda com cesta básica, por exemplo. Mas os irmãos da igreja, a gente ajuda também com recursos. Se está desempregado ou doente, alguma circunstância, a gente ajuda com aluguel, água, luz e remédios. E um testemunho é porque cada vez está diminuindo a necessidade de recursos. Isso não é uma bênção? Porque os irmãos estão precisando menos. E o número de cestas básicas mesmo, a gente já usou muito mais, já foi necessária uma quantidade muito maior, mas hoje a quantidade é muito menor. Porém, agora vem um pedido. É porque toda essa arrecadação da cesta básica, caso você não saiba, de repente você está aqui já e nem sabia disso, ela vem das células. Por quê? Porque uma vez por mês, no domingo de ceia, cada célula precisa ter se organizado para dar uma cesta básica de oferta. Para quê? Para a gente ter como assistir todos os irmãos que estiverem passando alguma dificuldade. Mas o que aconteceu?
Poucos irmãos têm participado. E aí, mesmo tendo precisado de menos cestas, não tem dado a quantidade que a gente tem arrecadado. A gente está arrecadando muito menos do que a gente já arrecadou como igreja. Por quê? Porque os irmãos esquecem. Então eu quero fazer um pedido aqui para você. Hoje mesmo dá para você ter uma noção. Por quê? Aqui tudo a gente tem uma cesta. Então nós somos mais de 110 células. Pela lógica, era para ter quantas cestas básicas aqui hoje? 110. Está faltando pouco. Só 109. É dureza. Mas isso eu não tenho dúvida, não é por avareza dos irmãos, nem porque não conseguem, mas é porque literalmente esquece, nem toca no assunto. Como que eu fiz durante todos os anos que eu liderei? Eu liderei célula durante 5 anos e meio, até que depois eu virei obreiro, porque até como discipulador, cuidando de 14 células, eu ainda liderava. Desses 5 anos e meio, eu cheguei a liderar 2 células simultâneas durante 3 anos e meio, e em todo mês a gente entregava. Sabe por quê? Porque eu combinava com os irmãos, em cada reunião de célula, cada um traz R$2. Só isso. Se cada membro da célula der R$2 de oferta por reunião, a gente consegue com o valor juntar e comprar uma cesta por mês. Qual que é o benefício disso? É que nunca vai deixar de ter como abençoar os irmãos. E acredite, irmãos, é um tipo de semente. Uma célula que é generosa e que abençoa quem está precisando, ela acredite, ela acumula recompensa para receber diante do Senhor. Amém? Então eu quero pedir carinhosamente para você, olha aqui para mim. O que nós vamos fazer essa semana? Eu preciso muito que você, como líder, discipulador, mobilize para que na célula dessa semana vocês consigam mobilizar o recurso para que domingo que vem cada célula oferte pelo menos uma cesta básica. Posso contar com os irmãos? A gente tem um irmão que é membro da Videira Garavela, eu vou até mandar o contato dele no grupo, que ele tem uma empresa de venda de cesta básica e ele já entrega direto lá no instituto, e ele costuma fazer assim, o valor de custo mais o imposto só, ele tira, que é a forma dele abençoar a igreja. Então isso acaba abençoando muito, porque fica um valor muito baixo. Então vai ter cesta básica boa e com valor baixo, com material também de marca, porque não basta ter só comida, tem algumas coisas que não desce, né, que é ruim para encardir, como diz o outro. Então os negócios dele é de marcas, são produtos de marcas conhecidas e que tem qualidade. Amém, irmãos? O que não pode acontecer jamais? É a gente precisar e não ter como abençoar os irmãos. E se você está aqui, já foi abençoado de alguma maneira através do Instituto Social, por gratidão, jamais deixe de participar. E se você nunca precisou, olha que bênção, testemunho que você tem para dar, né? Nunca precisei, olha que maravilha. Eu não estou nesse testemunho, eu já precisei. Nos momentos de angústia, de problemas, eu já tive a ajuda, né, do Instituto. E por isso hoje, com gratidão no coração, tudo que precisa e eu tenho condições, estou pronto para abençoar. Então estou contando com vocês, domingo que vem, cada célula vai entregar quantas cestas, irmãos? Só uma. Pastor, quer entregar mais? Pode? Está liberado, aleluia. Sabe o que lá no Buena a gente fez? Enquanto eu fiquei lá com 10 anos, né, como obreiro e pastor, a gente tinha um grupo de irmãos que queriam dar mais. Então eles participavam na célula deles, e as células deles todo mês davam uma cesta, mas tinha um grupo de irmãos que davam valor a mais, que eles podiam. E tem um especificamente que ele fez um propósito diante de Deus. Ele falou, vou dar 10% de dízimo, vou dar minha oferta, mas eu vou dar ainda 3% da minha renda como cesta básica todo mês. Foi um propósito dele com Deus, ninguém mandou ele fazer, ninguém ficava cobrando. Mas acredite, irmãos, eu estava no grupo, fiquei lá por anos, até eu vir para cá, eu posso testemunhar. Ele começou dando uma cesta a mais por mês, depois foi aumentando. Quero te falar que em abril do ano passado, o último mês meu lá, antes de vir para cá, ele deu 110 cestas. Quero te falar que 110 cestas representou só 3% da renda dele. Então deu para ver o tanto que ele prosperou nesse tempo, né? Eu não tenho dúvida, tudo que você faz lançando semente, existe uma colheita, amém? Então se você quiser também fazer isso, também está liberado, né? Lá no Buena a gente tinha um irmão que é médico, que ele organizava tudo. Então os irmãos transferiam para a conta dele, não é nada para pastor, nem direto para a igreja, transferia para a conta desse irmão que é médico, ele abriu uma conta só para isso,
e aí os irmãos faziam a transferência para lá, ele pegava o extrato da conta do mês, mandava no grupo e falava, tá aqui, ó, arrecadou 10 mil, 8 mil, 6 mil, 5 mil, o valor que ele tinha arrecadado, ele ia lá, comprava a cesta, colocava a nota fiscal no grupo também, e a empresa entregava direto no instituto. Já teve mês, para você ter noção, que eles entregaram só esse grupo quase 300 cestas. Mas juntando tudo, não dava 20 pessoas nesse grupo. Então, assim, isso é um sinônimo de generosidade. Não por acaso, a maioria desses 20 estava lá em Israel e na Grécia com a gente. Você vê, você nunca perde em ser generoso. Você vai comer do melhor dessa terra. Amém, queridos? Outra coisa, já que eu estou falando de dinheiro mesmo, e de oferta, vamos fazer silêncio? Nós estamos com um propósito de comprar a nossa iluminação para cá. E essas luzes aqui eu havia comprado, paguei quase 8 mil reais, eu mesmo que dei de oferta, só que ela só funciona se tiver a mesa de iluminação. Só que a mesa, junto com a iluminação das laterais e a do palco, era tudo alugado. A gente pagava R$1.000 por mês de aluguel. E ficamos mais de um ano pagando esse aluguel. Até que literalmente Deus deu sabedoria e a gente foi atrás de uma empresa, nosso querido sonoplasta Vinícius, usado por Deus, teve esse rompante, ele foi atrás da indústria para nem passar por vendedor, e aí nós conseguimos comprar direto da indústria, né, sem representante, sem intermediários, num valor que a parcela vai ficar o que a gente estava pagando de aluguel. Não é uma benção? Então a gente vai comprar, mas em algum momento a gente vai quitar e não vai ter parcela mais. E aí vai estar a mesa de iluminação que vai ficar lá, e aí nós vamos poder reacender essas luzes e mais as outras que a gente vai colocar. Só que para isso a gente tem que dar uma entrada. Domingo passado eu já tirei oferta, eu queria hoje, mais uma vez, carinhosamente, eu sei que vocês já deram oferta, mas se você puder, eu gostaria ainda que você contribuísse. Nós estamos querendo fechar o contrato essa semana, já dar a entrada e parcelar o restante, vai parcelar no meu cartão, e quem quiser eu presto conta de tudo isso também. Mas tudo isso porque a gente está adquirindo patrimônio em vez de ficar pagando aluguel, porque aluguel é dinheiro que não volta, né? Então, se você quiser e puder contribuir, vem cá, Danilton, e vem cá, Gé. Se você puder e, né, tiver condições, Deus mover no seu coração, e você for dar a oferta em dinheiro, você vai procurar o Jean aqui, você vai passar para ele, vai pôr no envelope. Se você quiser passar cartão, você vai procurar o Danilton aqui e dá para passar cartão. E se você quiser fazer Pix, você pode fazer diretamente na minha conta, e eu prestei conta para os pastores, depois presto conta para os irmãos também. Não pode ficar chocado o resto do dinheiro que move lá também. Não quero escandalizar ninguém. Pegando o pé. Mas você pode fazer Pix para minha conta. Rapaz, tomei alguma mordida aqui. Está na coceira louca aqui. E aí você pode transferir, o número do meu Pix é o número do meu celular. Para quem não tem meu contato, pega aí com o seu líder ou com o seu pastor. Mas se quiser anotar rapidinho, é 629-9639-5454. Então, se você puder contribuir, gostaria de chamar os irmãos. Você já pode trazer sua oferta em dinheiro ou no cartão. E se for o Pix, no meu número de celular. Enquanto isso, vou dar o último recado. Aleluia. Enquanto os irmãos vão ofertando, olha aqui para mim, deixa eu dar um último recado. Faz silêncio. Seguinte, irmãos, nós estamos num projeto de multiplicação das nossas células, discipulados e do culto, amém? Vocês estão firmes comigo? Glória a Deus. Qual que é o testemunho? É que até o presente momento, nós já temos 32 células para multiplicar. Olha que bênção. Nós já estamos falando de um crescimento de mais de 30% em poucos meses desse ano. Na verdade, em 2 meses que a gente lançou o projeto, junto com a leitura do livro, multiplicando a célula em 21 dias. Mas olha aqui para mim, nós tínhamos uma data para fazer a festa da colheita, né, da multiplicação, e a multiplicação do culto, e tudo ia ser na primeira semana de agosto. Porém, olha aqui para mim, tem uma notícia, isso é importante. Nós tomamos uma decisão no presbitério essa semana, junto com o pastor Luiz e os demais pastores, que o tema do nosso jejum do segundo semestre vai ser ligado à multiplicação. Multiplicação de tudo que diz respeito a você. Então o dinheiro no seu bolso vai multiplicar, aleluia. Seu salário vai multiplicar, faturamento da sua empresa vai multiplicar, quem quer ter filho, a sua família vai multiplicar, aleluia. Quem que já quer ser avô também vai multiplicar, vai ter neto. Mas também a sua célula vai multiplicar em nome de Jesus.
o seu discipulado, as redes e os cultos. Então presta atenção, porque o jejum do segundo semestre vai ser em outubro, do dia 3 ao dia 24 de outubro. Então nós marcamos para fazer a festa da colheita e a multiplicação dos cultos na primeira semana de novembro, a cidade toda. Olha que bênção. Então nós vamos continuar no projeto ainda, de fazer os eventos evangelísticos, encontros e tudo. Aí nós vamos jejuar 21 dias, orando e jejuando, e Deus vai mover de forma sobrenatural, e a unção da multiplicação vai ser expandida entre nós. E na primeira semana de novembro, olha aqui para mim, irmãos, todas as nossas células vão multiplicar em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Todos os nossos discipulados vão multiplicar em nome de Jesus. E todas as nossas redes vão multiplicar em nome de Jesus. E o nosso culto vai ser multiplicado também em nome de Jesus. Amém? Aí você pode falar, pastor, mas eu sou de uma dessas 32 células que já estão prontas para multiplicar. A gente tem que esperar até novembro? Não precisa, pode já multiplicar. Porque o alvo é multiplicarmos até novembro. Mas se já puder multiplicar antes, está liberado. O que não pode fazer? É multiplicar para ficar fraca a célula. 2 células pequenas, que os irmãos são muito inconstantes, ou tem muito compromisso, aí não pode. Então aí espera fortalecer. Mas se já tiver no time, está liberado, vai ser uma grande alegria. Glória a Deus, irmãos. Vamos trabalhar para multiplicar? Para que Deus multiplique tudo que está na nossa mão? Você crê que sua família, suas finanças, sua célula, tudo vai ser multiplicado na sua vida? E aí não se assuste, irmãos, teremos uma enxurrada de testemunhos para a glória de Deus. E a última notícia é que nós estamos também organizando o mês de inauguração da Arena Videira 7000. Então não vai ser só uma reunião, nós vamos ter um mês de inauguração. E aí nós vamos ter irmãos que ministram louvor aí, esses mais conhecidos. Então todo culto vai ter esses cantores famosos, aleluia. Mas não só isso, nós vamos trazer preletores, nós vamos fazer festa. No dia 4 de dezembro, que é o primeiro culto lá, que é a inauguração oficial ainda, que já vai ter acontecido a conferência de pastores lá. Aí nós vamos fazer um barulho que você não tem noção. Queima de fogos, né? Outdoor na cidade, vai ser uma loucura. Porque nós temos que testemunhar para todo mundo aquilo que Deus está fazendo entre nós, amém, irmãos? Então se organiza aí, porque ao longo do mês de dezembro nós vamos ter toda uma programação, e tudo isso vai acontecer lá no Bueno, e aí vai ser importante você organizar a sua agenda para você estar lá testemunhando. Glória a Deus! Aleluia! E agora vamos orar, vamos colocar essa palavra diante do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as 5 verdades do Calvário. E eu creio muito que essa palavra tem poder de alimentar a sua fé, para dar uma resposta no mundo espiritual e acessar a revelação que você precisa para viver a vida poderosa que Jesus morreu para que você pudesse viver. Vocês conseguem entender a troca da cruz plenamente? Que era para você ter morrido nela. Vocês entendem isso, irmãos? A cruz, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem alguém aqui que nunca pecou? Não, acredite, todos pecaram, a Bíblia diz, e carecem da glória de Deus. Então, uma vez que nós pecamos, era para nós termos morrido e ir direto para o inferno. Mas Jesus veio e morreu a morte que nós merecíamos, para que agora a gente viva a vida que Jesus merece. Não faz sentido Jesus ter tomado o nosso lugar na cruz e a gente não tomar o lugar dele em vida. Então essa vida poderosa que você tem que viver, ele garantiu ela na cruz do Calvário para te entregar. E a revelação disso muda totalmente a sua história. Então antes de começar a pregar, eu quero que você feche seus olhos assim como você está, e você vai orar agora. Vinícius, aumenta um pouquinho para mim o retorno, porque eu estou ouvindo a PA. Feche seus olhos, você vai pedir para o Senhor falar com você e te dar plena clareza dessa palavra, e vai falar: Senhor, essa palavra, todo esse culto, tudo isso é por minha causa. Então feche seus olhos, comece a orar. Eu quero ouvir os irmãos orando agora. Aleluia, no nome do Senhor Jesus. Pode orar em voz alta, está liberado. Glória a Deus. Abre a nossa mente, nosso coração.
Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Sim, Senhor, eu creio nisso. Eu creio nisso. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos alimenta, e é o Senhor quem nos instrui para viver a vida que o Senhor sonha para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Repete após mim, fala: nesta noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus e sairei daqui fortalecido, alimentado, edificado e convicto de que o Senhor falou comigo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, primeiro um texto que não está no esboço aí na revista, mas que o Senhor colocou no meu coração e eu acho importante você compreender. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Eu vou apenas ler. Presta atenção, vamos fazer silêncio, vamos ter um ambiente de reverência pela palavra. Lembrando o seu filho que hoje não tem Domingo Kids para ele, que os que ficar quietinho vai ganhar um pirulito no final. E os que bagunçar vai ganhar também, só para a gente mostrar na prática o que é a graça. Mas os que ficar quietinho, o pastor vai agradecer no final pessoalmente. Então vamos fazer silêncio? 1, 2, 6. Efésios 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a sua riqueza em glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Presta atenção, só uma observação a respeito desse texto que vai abrir a sua mente, seu espírito, seu coração, para receber a palavra de hoje. Primeira coisa aqui, Paulo está falando para a igreja em Éfeso, que você precisa compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então olha aqui para mim, tem como compreender algo que excede o entendimento? Com alguém te explicando? Eu posso fazer aqui 248 tópicos diferentes de como é o amor de Deus por você, que não tem como você compreender. Por que não tem como? Porque ele excede o entendimento. A capacidade humana de raciocinar, de entender as coisas, não alcança esse nível de complexidade. Não tem como, com a nossa mente, a gente dar conta nem de explicar, muito menos de entender o que é, de fato, o amor de Deus por nós. Mas uma coisa, a Bíblia aqui está falando, você vai experimentar isso, você vai desfrutar disso, você vai crescer em revelação, você vai ser fortalecido nisso. Mas presta atenção, não é através do entendimento, é através da experiência. Na hora que você tem uma experiência com o amor de Deus, aí você compreende aquilo que sua mente jamais entenderia. E aí quando você experimenta o amor de Deus, o que você vê? Que ele é largo, comprido, alto e profundo. Resumindo, ele te pega por todos os lados. Não tem um lado, uma área da sua vida, um único dia que o amor do Senhor não esteja sobre você. Agora presta atenção, porque quem ama é intencional naquilo que faz. Então eu amo demais os meus filhos. O que eu faço? Eu tenho intenções, pensamentos bons a respeito deles. E aí eu faço um monte de coisa para tornar realidade esses pensamentos que eu tenho para eles. Então eu quero dar uma vida boa para os meus filhos. O que eu faço? Eu trabalho. Eu conquisto coisas para quê? Para realizar o sonho deles.
eu estou disposto a morrer por eles. E isso inclui não só tomar um tiro ou ser atropelado por eles, mas isso inclui às vezes ir trabalhar mesmo contra a minha vontade, cansado, é um tipo de morte. Na minha vontade hoje é de ficar deitado em casa aqui, estou cansado, mas eu falo, eu não posso, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, tem gente que depende de mim, e que eu as amo, então eu vou morrer por eles, e eu vou contra a minha vontade. Deu para entender? Agora presta atenção, porque um pai que sabe o que é melhor para o filho lá na frente, ele cria a condição, a situação, o recurso, os meios, o mais rápido que ele puder, ele não espera o dia chegar. Então, por exemplo, agora nós vamos entrar de férias, a partir de amanhã, eu e minha família. E aí eu vou ficar 2 semanas de férias. Mas eu não fiquei hoje pensando como que nós vamos tirar férias, para onde que eu vou, deu para entender? Eu resolvi isso lá atrás. Porque quanto mais programado eu for, quanto mais eu trabalhar com foco em algo, maior a chance de eu conseguir realizar. Eu tenho falado muito de viagem porque eu creio que é algo que Deus criou por amor a nós. Poder desfrutar, viajar, ter férias, eu acho que isso são oportunidades para você comprar memórias. Porque ao longo dos dias, no meio da rotina de estudar, de trabalhar, de almoçar, de jantar, dormir e tal, vai lembrar de pouca coisa lá na frente. Quando passar 20 anos, 30 anos, difícil um filho seu chegar, nossa pai, eu estou lembrando de uma terça-feira, que nós acordamos na hora, fui para a aula, voltei, almocei, de tarde eu fiz tarefa, e aí depois à noite a gente jantou, ficamos lá um pouquinho e aí a gente dormiu. Esses dias dificilmente terá alguma coisa assim notável para ser lembrada, porque ele faz parte só da rotina, de manutenção da vida. Agora uma férias, uma terça-feira no meio de uma semana, mas que você está na beira da praia, num resort com a família, acredito, tudo que acontecer lá, os meninos vão lembrar. Então percebe como férias tem esse potencial de comprar memórias? Por quê? Porque nós temos uma sensação, e vou falar como um pai de família, que nós somos muito ausentes, trabalha demais, não tem tempo para a família. Mas você sabe, nem seu filho aguenta ser montado em cima dele o dia inteiro. Para os homens, então, a mulher dá um funiquito ver você dentro de casa, não é? Homem dentro de casa dá angústia. Essa semana eu mudei de casa, inclusive, né? Fiz a minha mudança, alguns irmãos inclusive foram lá me ajudar. Eu tenho gratidão eterna por esses irmãos, que grande bênção. Mas eu fiz a mudança, e aí você sabe, né? Você tira o dia para ficar por conta disso, como eu tirei, e depois você ajuda a organizar. Qual que é a angústia da esposa, que dá para ver o semblante dela cair na hora? É quando eu começo, por que em vez de pôr esse banco aqui, não põe aqui? Por que não faz assim? Ela olha assim, dá para ver que ela não tem nem ânimo de falar. Tipo assim, não é possível que eu vou ter que justificar para ele que ele não entende nada, que os trem tem que ser como eu acho que tem que ser, porque elas têm as referências, elas pesquisam, elas gostam dos trem, homem não entende nada. E aí, por fim, o que eu tinha que falar para ela? Não, amor, mas no final, você faz do que você quiser. Aí, o que eu entendo disso? Que quanto mais tempo que eu ficar em casa, mais confusão eu vou arrumar. Vou ficar dando palpite. Eu lembro de um irmão que uma vez ele perdeu o emprego e a esposa estava angustiada, porque ela chegava em casa, ele tinha mudado a casa. Chegava, ela saía, estava de um jeito para trabalhar, quando ela voltava, o sofá estava de um lado, a mesa do outro. Aí ela, o que você fez? Que loucura foi essa? Aí ele, não, eu acho que ficou melhor. Ela, que dia que eu ia perguntar para você como que você acha que ficou melhor. Não, agora vamos mudar tudo de novo. Aí virava uma confusão, virou aconselhamento isso, pastoral. O pastor teve que intervir, porque o irmão estava ofendido. Minha esposa não me dá ouvidos. Falei, querido, na hora de comprar carro, você pergunta a opinião dela? Por quê? Porque você tem o seu carro, que você gosta, que você idealiza. Agora você vai falar para você, não compra esse não, compra o outro. Você vai ficar com preguiça também. Vai falar, não, o que ela está intrometendo nesse assunto? Porque normalmente carro é assunto do homem. E a casa? O assunto da mulher. Você vai intrometer nisso? Fica quieto. Então rapidinho eu percebo que eu estou fazendo besteira, tiro o time de campo, deixo ela fazer do jeito dela, aleluia. E encontro felicidade em vê-la feliz, aleluia. Fala que isso não é o marido que ama. Mas resumindo, quando você desfruta do amor, experimenta ele,
tanto de quem ama como de quem é amado, o que você tem? Estabilidade. Por quê? Porque eu não fico questionando, será que eu sou amado ou não sou? Eu tenho só convicção, eu sou amado. Eu já experimentei o amor de Deus por mim. Eu tenho certeza que eu sou amado. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me ama. Por quê? Porque eu experimentei esse amor, e para que eu desfrutasse dele eu não tive que fazer nada. Só precisei crer que Ele me ama. Eu quero te perguntar, e você vai ser honesto com você mesmo. Você já teve uma experiência real com o amor de Deus por você? Pai amado, agora é hora de você dar um amém, falar eu tive. Vou perguntar de novo, calma. Eu peguei vocês despreparados. Mas não quero que você mente também não. Vai falar um amém só quem realmente pode afirmar que já experimentou o amor de Deus. Então eu vou te perguntar, você de fato já teve uma experiência real com o amor de Deus por você? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu posso falar, eu tive. E isso mudou minha vida totalmente. E a palavra de hoje nada mais é do que uma prova desse amor. Olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 em diante. Esse texto é uma exortação para que a gente não caia no engano, esquecendo que somos amados, e olha aqui para mim, tirando o crédito daquilo que Jesus fez. Eu não sei você, tem um filme que ele não é muito bom, não é assim aquela mega produção, é um filme bem simples assim, bem básico, aquela coisa gastado pouco, com artistas desconhecidos e tal, que chama Entrevista com Deus. Vocês já ouviram? Que é um jornalista ímpio, cético, que não acredita, e ele resolve provar que Jesus não morreu na cruz, ou que se morreu, ele morreu mesmo, não ressuscitou. E aí ele vai e sai cavucando até que Deus se revela para ele, e ele tem a oportunidade de entrevistar o próprio Deus, só que cheio daquilo que ímpio é bom para fazer, que é não crer, né? O filme é doído por causa disso, porque você não imagina a possibilidade de Deus ficar num bate-papo desse, porque acho que uma pessoa só de olhar para Deus, pronto, ela já acaba todas as dúvidas dela, né? Mas num trecho do filme, ele vai entrevistar um médico e cientista, o cara que no filme fala 45 anos de estudo, nunca parou, o cara já cabelo branco, médico e cientista, importante, famoso. E aí esse cara afirmava que a cruz de Cristo é real, que Jesus realmente morreu na cruz. E aí esse jornalista viajou, foi lá entrevistar esse cara, e o tempo todo ele zombava do médico, falando, não, vem cá, como médico e cientista, você quer me afirmar que a cruz realmente matou Jesus? E aí ele quer provar por A mais B uma teoria de cientistas, que é a teoria do desmaio, que Jesus na verdade não morreu na cruz, ele só desmaiou, e ele desmaiado tiraram ele da cruz afirmando que ele estava morto. E aí assim que ele voltou do desmaio, eles liberaram ele para se curar em algum lugar lá, esperar o corpo melhorar, e depois ele acabou continuando vivendo a vida, e até o dia que ele morreu, enterraram ele em outro lugar, e acabou a história dele. Então a teoria, cientistas criaram essa teoria. E aí esse médico cientista, ele comprova o porquê a teoria do desmaio, ela é ilógica. E aí eu não vou te contar. Aleluia. Estou querendo dar a curiosidade para que você assista o filme. Uma entrevista com Deus. Mas por fim, no final, estou dando um spoiler do final agora, o jornalista reconhece. Aleluia. Mas vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que nenhum vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmão, já vou começar a traduzir, olha aqui para mim. Cuidado. Todo pensamento filosófico é muito sutil, carrega uma aparência de verdade, mas nada mais é do que um sofisma. Quem não sabe o que significa um sofisma? Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. E aí um ditado que foi criado lá na sala de estar do inferno,
Porque a maioria dos ditados foram criados do inferno. Satanás e seus demônios, eles têm uma reunião de brainstorm. Ele pega os demônios mais criativos e eles vão criar ditado. Porque ditado é um sofisma, que repetido muitas vezes, e esse é um dos ditados que nasceu do inferno, que uma mesma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Mas o que isso é? Mentira. Porque se eu vir e falo, essa mesa é de chocolate, é de chocolate, é de chocolate, é de chocolate, eu vou falar 1 milhão de vezes que a mesa é de chocolate. Se alguém vier aqui e der uma dentada nela, ela vai ser de chocolate? Não, porque é um sofisma, é uma mentira que eu vou argumentar, eu vou criar assim um monte de argumentos para que você acredite que é verdade, até que você vá provar. Mas sabe o que acontece? Que muitos não provam. Muitos não vão vir aqui dar a dentada. Só por eu ter repetido muitas vezes, eles já vão dar por verdade. Por quê? Porque foi o pastor que falou. Percebe o tanto que isso é perigoso, irmãos? Mas e quando não é o pastor, é o fulano de tal? Ele tem 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Se ele falou, ele é uma autoridade. O outro tem 20 milhões. Quanto mais seguidor tem, mais verdade se torna o que a pessoa fala. E dão crédito abusivo para aquilo que a palavra de Deus discorda. E olha aqui para mim, porque a filosofia em si, irmãos, qual que é o alvo dela? Empoderar um homem, mostrar o tanto que você é capaz de ter pensamentos elevados, de parar, sentar, pôr a mãozinha no queixo e falar o quê? Penso, logo existo. Uau! Que maravilha! Muito profundo isso. E aí você fica fazendo cara de inteligente. Não, entendi tudo. Uau! E aí com isso você vai discorrer em toda a filosofia. E no final, o que isso vai ter produzido na sua vida? Acredite, irmãos, com muito amor e carinho, só vai ter abalado a sua fé. Sabe por quê? Porque quanto mais você coloca o homem no centro, menos fé em Deus você vai ter. Sabe qual que é uma das coisas que você mais vai precisar na sua vida? Só em todos os seus dias? Sabe o que é? Fé. E aí qualquer envolvimento que você tiver com algo que abale a sua fé, você está cometendo um suicídio espiritual. Compensa isso, irmãos? Compensa pagar para ver? Vamos pagar para ver. Eu vou ler aqui 80 livros de filosofia, eu vou na palestra do filósofo famoso que dá entrevista na Jovem Pan e que tem um canal no YouTube, eu vou num cientista que fala isso e aquilo. Aí no final você fez e como que está a sua fé? Corre o risco de repente ela dar uma abalada. Se corre o risco, vale a pena? Não vale, irmãos. Tem um vídeo na internet, as mortes mais estúpidas do planeta, que foram registradas em vídeo. Alguém já viu esse negócio? É os caras que querem tirar selfie assim, na beira do prédio. E aí ele dá uma desequilibrada e cai 40 andares, em nome de uma foto. Tem um outro que ele era o maior cara de fazer parkour. Sabe o que é parkour? Ficar pulando de um lugar para o outro, em lugares que um erro provocaria a morte dele. Sabe o que aconteceu com ele? Errou. Onde que ele está agora? No Beleléu. Não sei se é crente, para saber se foi salvo, mas morreu. Por quê? Porque é estúpido. Para que faz uma asneira dessa? Um outro dia o cara falou: eu sou Homem-Aranha, eu vou escalar um prédio sem corda, sem nada, só escalando pela janela. Nossa, cara fantástico. A reportagem dizia que na mão dele foi encontrado cocô de passarinho. Por quê? Porque num beiral desse das janelas, que ele foi pegar, os passarinhos tinham feito o serviço lá. O que aconteceu com ele? Na hora que pôs o peso nessa mão, escorregou. Aí está no atestado, morreu do quê? Cocô de passarinho. Faz sentido você colocar sua vida em risco desse jeito, irmãos? Irmão, tem um amigo meu, conheci ele desde que eu tinha 7 anos de idade. Nós vamos completar agora 33 anos de amizade, meu amigo mais antigo. E ele é encurtido com esses tem de esportes radicais. Top, hein? Escalar, pular disso, de não sei da onde, no meio das montanhas com a roupinha assim, de borracha, que, sei lá.
E aí um dia ele falou: eu pago, você vem, eu vou pegar você, vou te levar não sei aonde, eu vou pagar para você pular comigo de paraquedas. Falei: não, faz o Pix. Na época não tinha Pix, né? Faz o TED, pega esse dinheiro que você ia gastar e me manda. Você não está com raiva do dinheiro, você me dá, mas não vou colocar minha vida em risco. Não, mas é uma das coisas mais seguras. Eu falei: duvido que é mais seguro do que ficar no chão, duvido. Eu aqui, qual que é a chance de eu cair aqui e morrer? Não, diminuir radicalmente ela, ainda que tem chance, mas diminuir muito. Esses dias um cara estava nessas cadeirinhas com a hélice atrás e o paraquedas, vocês viram isso? Linha de pipa, raia, né, como chama aqui no Goiás. Linha de pipa com cerol, cortou a cordinha do trem, caiu e morreu. Duvido que se ele estivesse nessa cadeira aqui, ele tinha morrido. Mas naquela com hélice e paraquedas, corre risco. Então para que você vai colocar sua vida em risco? Não faz sentido, na minha opinião não faz sentido. Agora, sabe outra coisa que não faz sentido? Para que colocar sua fé em risco? Vale a pena correr o risco, irmãos? Vou falar outra coisa. Tem pessoas que não entendem a influência que elas exercem sobre outras pessoas. E aí ele está disposto a colocar a vida dele em risco, a fé dele em risco, e ele vai fazer o quê? Vai argumentar e vai querer convencer os outros a agir e pensar como ele, colocando a fé dos outros em risco. Hoje em dia nós temos uma linha aí que autodenominou-se como desigrejados. Vocês conhecem algum desigrejado, irmãos? Ele afirma que é crente, afirma que ama Jesus, afirma que é cheio do Espírito, afirma que serve a Deus com tudo que ele tem, com tudo que ele é, mas o único probleminha dele é a igreja. Não precisa de igreja. Então, se não precisa de igreja, Jesus mentiu. Ou então ele é um fracassado no projeto dele. Por quê? Porque conversando com Pedro, quando Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que Jesus falou? Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, se Jesus afirma que está edificando algo e você fala que não precisa daquilo, você está desperdiçando a vida de Jesus. Jesus morreu, fez tudo que fez e está trabalhando de bobeira. Então essa conversa que não precisa de igreja, ela é no mínimo um risco para a sua fé. Agora, uma coisa impressionante que você vai ver é que esses que condenam a igreja, o que eles fazem? Eles conseguem ficar quietos na vida deles? Não, eu tenho a minha opinião, eu vou deixar só para mim. Eles conseguem, irmãos? O que eles fazem? Eles atacam você, a sua fé. Eles querem convencer você de que você também não precisa da igreja. Qualquer um desses que vem falar comigo, e acredite, não é pouco não. Redes sociais, então, tudo que eu falo da igreja, alguém sempre manda um direct falando: mas será que tem todo esse lugar mesmo na nossa vida, a igreja? Que ela é tão necessária assim? Aí eu falo: olha, eu não sei para você, para mim é demais. Não me imagino um dia fora. Para mim, eu sou ultra dependente da igreja. Porque eu não estou falando do título, do nome da igreja, da estrutura. O que é ser igreja, irmãos? É nos juntarmos. Reunidos aqui agora, o que nós somos? Igreja. Por que eu preciso disso? Porque eu não dou conta de viver sozinho. Eu preciso o tempo todo dos irmãos cooperando comigo, me ajudando, orando por mim. Mas eu preciso me sentir útil na vida dos irmãos também. Eu preciso deixar Deus me usar para ser bênção na vida dos irmãos. Agora, quando você fala que não precisa de igreja, o que você é? Um bicho estranho disposto a morar no deserto sozinho. Não está nem aí se vai ter mais gente perto. Você se basta. A minha justiça me basta. Para mim não, é a graça de Deus que me basta. E é muita graça de Deus fazer parte de uma família desse tamanho. Você se sente grato por isso, irmãos? Poder fazer parte da igreja? Uau, que privilégio. Um dia, lendo um dos livros inspirados em William Seymour. Quem sabe quem é o William Seymour? Vamos testar os crentes aqui agora. Levanta a mão aí se você sabe. Ele deu origem a um avivamento na rua. Poucos crentes estão sabendo. Vocês estão precisando estudar mais sobre biografia de grandes homens de Deus. Ele deu origem a um avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos. A rua Azusa viveu um avivamento. Por quê? Porque teve alguém que pregou para William Seymour. William Seymour, naquela briga dos Estados Unidos ainda para acabar com o racismo, aquela coisa, mas em alguns lugares ainda era dividido
lugar de negros, lugar de branco. Então tem lugar que um não pode entrar, só o outro. Toda essa divisão, as únicas igrejas que tinham lá na cidade dele, só entrava branco, não podia entrar negro. Então se dependesse dele ir num culto para ser salvo, ia para o inferno. Mas uma pessoa pregou para ele. O que aconteceu? Converteu. E deu a Bíblia para ele. Falou: não entendo muito não, toma a Bíblia aqui, o Novo Testamento, e vai ler. O que ele fez? Pegou e começou a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando chegou em Atos, o que aconteceu com ele? Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram distribuídas línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Na hora que ele leu isso sozinho, ele foi batizado do Espírito Santo, caiu em línguas, começou a orar em línguas e chorar, rir. Teve uma experiência poderosa com o batismo do Espírito Santo. O que ele fez? Na hora que ele acabou, ele falou: eu tenho que falar disso para minha irmã tem que desfrutar disso. Aí ele foi lá, chamou: desfrutei de um negócio aqui, você tem que desfrutar também. Ela: o que é? Não sei explicar não, só senta que eu vou ler um negócio para você. Aí ele pegou a Bíblia e leu para ela, Mateus, Marcos. Aí ele fez a fórmula: Mateus, Marcos, Lucas, João. Na hora que chegou em Atos, o que aconteceu? A mulher foi cheia do Espírito, caiu, rolou, chorou, gritou. Na hora que passou o efeito, como diz o outro, não passa o efeito, você só retoma, né? Aí na hora que passou, ela falou: meu marido precisa disso. Chamou o marido dela, falou: lê para ele agora. Aí leu tudo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Na hora que chegou em Atos, mesma coisa. Aí eles começaram a organizar reuniões. Falou: estende, lê um para um, tá problema, demora, vamos chamar um monte de gente, a gente lê de uma vez só. Aí ele fez uma escala, ele e a irmã dele, cada dia era um. O que aconteceu? Todos que iam nessas reuniões convertiam, aceitavam Jesus e eram cheios do Espírito Santo. E aí, só que era tudo escravo, até que a patroa de um deles converteu. E aí ela começou a chamar os brancos que ela conhecia, e eles começaram a ir e começaram a converter também. Aí eles resolveram abrir uma igreja, e assim, para quem não sabe, deu origem a uma igreja que logo depois passaria por um problema. Qual que foi o problema? Racismo. O povo começou a ficar incomodado porque ia no culto e estava tudo misturado, negros e brancos. E aí os brancos se juntaram e fizeram uma reunião para decidir o que fazer, se continuaria junto ou multiplicaria a igreja em duas, deixando de um lado os negros, do outro lado os brancos. Qual que era o nome que eles deram para essa reunião? Assembleia. Fizeram uma assembleia da igreja. E o que virou o nome da igreja depois? Assembleia de Deus. Talvez você não sabia a origem das coisas, né? E o que virou? Só mais resumindo, por que virou um avivamento, irmãos? Porque todas as pessoas daquela rua, todas converteram. Começou pela rua e depois foi ganhando de outras ruas. Mas aconteceu um fenômeno lá, porque o poder de Deus lá era tão grande que ganhou fama. E aí os crentes de outros bairros e até de outras cidades e depois de outros países começaram a viajar para chegar lá, para visitar essa rua, essa igreja, esse negócio tão poderoso. E sabe qual que são os relatos? Que eles desciam, por exemplo, no ponto de ônibus, o quarteirão de trás, e iam andando. Na hora que eles viravam a esquina e entravam na rua, eles caíam cheios do Espírito Santo. Um avivamento poderoso. E de lá depois viraram duas igrejas, e de lá saiu igreja literalmente para o planeta inteiro. O planeta inteiro tem igreja, que nasceu dessa igreja, dessa rua. O que é isso? Um avivamento, cheio do poder de Deus, com clareza da palavra de Deus. Aí foi uma explosão muito grande de crescimento e multiplicação, até que chegaram os filósofos, os entendidos, os cultos, e começaram a condenar o enchimento do Espírito Santo, falando: não, Deus não precisa disso, para que essa gritaria, sair rodando, pulando? Não, eu acho que isso não é de Deus não. Não, vamos tirar isso das reuniões. Esse negócio de ter que orar para esse poder vir, porque eles invocavam: Senhor, enche-nos, nós queremos experiência com fogo. E acredite, o fogo do Espírito vinha. Aí já vem aqui uma outra pergunta que eu quero fazer para você. E aqueles que a resposta for sim, você vai dar um amém poderoso. Quantos aqui já tiveram experiência de enchimento do Espírito Santo?
Aleluia. Agora você sabe, experiência com o amor de Deus e o Espírito Santo não é algo que você tem um dia e passa. É algo que você tem e precisa permanecer tendo todos os dias. Por isso que você não deveria brincar com o fato de ser crente. Porque no combo, no McLanche Gospel, tem um combo. No McLanche do McDonald's tem a batata, o refri e a coca, né? O combo. O refri e a batata. O lanche, a batata e o refri. E no o Mac Gospel tem o quê? Poder de Deus, amor de Deus, revelação da palavra, uma vida de oração, sensibilidade espiritual, mas principalmente ser governado por Deus. E agora a terceira e última pergunta. E aqueles que podem responder o sim vão falar um amém poderoso. Você permite que Deus governe realmente sua vida? Amém. Aleluia. Então, se você falou amém para as três coisas, você está vivendo o básico da vida cristã. Não acha que você está vivendo o mais extraordinário, porque esse deveria ser um mínimo para nós que somos crentes. Todos os crentes deveriam viver cheio da clareza do quanto são amados, cheios do Espírito Santo e deixando Deus governar tudo na vida deles. Agora, se uma das três coisas você não falou amém, ou duas, ou as três, você não está vivendo o básico. Mas é porque Deus te escolheu para não desfrutar disso? Deus olhou para você e falou: eu vou deixar ela de fora desses benefícios da vida cristã. Não, vou dar para ela poder, não. Só uma coisa ou outra. Escolhe aí. Você acha que é Deus que faz isso, irmãos? Não. Somos nós que decidimos não buscar, não fortalecer nossa fé e não viver nesse estilo de vida. Vocês estão me entendendo? Vocês percebem o tanto que realmente é séria essa palavra? Vocês estão dando crédito para o que você está ouvindo? Para que você viva não o básico da vida cristã, mas o ápice, o sobrenatural, o extraordinário. Mas vamos lá, por quê? Porque qual que é o risco desses filósofos? Eles querem tirar Cristo do centro da sua vida, queridos. E a cada dia tem sido mais fácil fazer isso. Mas você sabe, dentro de cada um de nós tem um trono. Alguém vai sentar nessa cadeira. Quando você tira Cristo do centro desse trono, ela não vai ficar vazia. Imediatamente outra pessoa vai sentar. Calma, não é o diabo. Quem que você acha que é? Você mesmo. E por que alguns irmãos hoje podem julgar que não precisa da igreja? Outros chegam, aí já não são irmãos, chegam ao absurdo de julgar que não precisa de Deus, de Jesus, não precisa andar em família. Por quê? Porque eles estão no centro. Tudo da vida deles é em torno deles. E ele não deixou esse lugar para Jesus. Não existe nele dependência, não existe zelo, piedade, intimidade com Deus, sensibilidade no Espírito. Porque, irmãos, acredite, tudo isso está no combo. Ser sensível ao Espírito está no pacote. Esses dias eu não lembro o que foi, meu secretário me propôs alguma coisa. O lugar para onde eu ia morar. Eu tinha alugado o lugar já, fiz o contrato e assinei, reconheci no cartório. Aí ele foi lá no prédio para onde eu mudei e encontrou uma pessoa lá que está mudando de apartamento. Aí essa pessoa desceu o porrete na dona do meu apartamento, que alugou para mim, e falou o que depois? Eu estou mudando essa semana também daqui. Se você quiser alugar, vai fazer o aluguel R$2.000 a menos do que você está pagando para outra. A tentação é grande. Não, eu vou fazer abaixo, quero alugar rápido, não quero correr o risco de ficar desocupado, então vou fazer mais barato, compensa demais, desfaz lá o contrato, porque você tem 7 dias ainda pela lei para desfazer o contrato, sem pagar multa, e aí você faz comigo aqui. Aí meu secretário ouviu a proposta, me passou. Minha esposa sabe. Teoricamente é uma vantagem muito grande, né, irmã? 24 mil a menos por ano. Que é isso aí? É muita coisa. E aí, por fim, eu perdi a paz. Fiquei angustiado. Não, mas achei ruim. Perdi totalmente a paz. Na hora que eu fui orar, o que você acha que eu orei? As duas opções. Primeiro, Senhor, eu vou rescindir esse contrato, vou pegar esse outro apartamento. Passei mal, perdi assim a alegria, a paz, fiquei angustiado. Aí depois eu orei outra opção. Senhor, eu vou largar de mão esse novo apartamento que surgiu e vou ficar com esse que eu já tinha alugado, mesmo sendo mais caro. Aí a alegria voltou. Falei para minha esposa. Falei, estava angustiado, a alegria voltou. É para a gente ficar com esse que eu já tinha alugado.
Aí falei para o meu secretário: o senhor tem certeza? Absoluta. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa que eu não sei, mas Deus sabe. Por que eu fiz isso? Não sei. Por que eu rejeitei um apartamento e 2.000 a menos por mês? Nem imagino. Mas Deus sabe. Em algum momento lá na frente, Ele pode me contar. Ou não. Talvez eu nunca vá ficar sabendo por que eu fiz isso. Mas Deus governa a minha vida. Todas as minhas decisões passam no crivo da oração. Só que mesmo tendo orado antes para fechar contrato, às vezes chega uma proposta para desestabilizar. Aquilo que você estava convicto, já tinha tido a resposta de Deus, já estava cheio de fé, aí você fica abalado por causa das propostas. Por isso que você tem que ser um crente cheio do Espírito, sensível no Espírito, irmãos. Mas alguns irmãos descartam isso. Lembro de um irmão que ficou 5 meses desempregado. A esposa dele, advogada, ganhando lá seus 5.000 reais por mês e sustentando tudo na casa, e eles com um filho pequeno. E ele não arrumava emprego de nada. Aí conseguiu um emprego para ele numa empresa, para ele fazer um serviço, para ganhar quase 3.000 reais, mas com chance de crescer. Para quem estava parado 5 meses, era na área dele, competente, ele ia conseguir crescer. Ele pegou, mas eu falei para ele: vai orar, sentiu paz. Aí eles: não, orei, senti paz, vou entrar no serviço. Passou um mês, ele me liga: pastor, se eu puder me colocar de novo no grupo de vaga de emprego. Eu falei: por quê? Te mandaram embora? Não é possível, o irmão que me deu a vaga falou que estava precisando tanto. Ainda falei com ele esses dias, falou que estava gostando tanto do seu serviço. Ele falou: não fui demitido não, eu é que vou pedir para sair. Eu falei: alguma coisa você está sabendo que eu não sei. Por quê? Você orou? Foi Deus que te direcionou? Você tinha orado para entrar? Falou que estava em paz? Ele falou: não, é porque aqui eu estou trabalhando demais. Falei: de certo que você está querendo ganhar o dinheiro então e nem sair de casa para trabalhar. Mas não é trabalhar home office, é tipo assim, o cara tem que me pagar mesmo sem eu fazer nada. Ele falou: não, eu estou fazendo serviço que não é meu. Eu falei: mas está passando do horário? Ele falou: não, é dentro do mesmo horário. Primeiro salário caiu, pagou um dia antes, antecipado. Falei: mas você vai pedir demissão quando? Como que você quer fazer? Não, eu já avisei que eu vou embora hoje e não volto mais. Sem arrumar outra coisa para trabalhar? Não, o senhor me põe no grupo. Só que ele já estava no grupo há 6 meses. Demorou 5 para arrumar uma vaga que não foi pelo grupo, fui eu que indiquei direto. Eu falei: irmão, não faz isso não, é estupidez. Deus não está nisso. Deus não manda você tomar decisões estúpidas. Faz isso não. Ele: pastor, se o senhor puder me pôr no grupo, você coloca. Se não puder, é só falar, tá de boa. Mas não é o senhor que vai resolver por mim. Eu falei: você está certo. Você está certíssimo. Quem mandou cuidar da sua vida nesse nível? Você está certíssimo, já tenho tanta coisa para fazer. Eu falei: então beleza, mas eu não vou deixar de te pôr no grupo, tá? Mas aqui o link, queridão. Tamo junto. E eu sou gracioso ainda, eu vivo o que eu prego. Se surgir outra vaga no seu perfil, eu ainda tenho coragem de me queimar com mais um irmão, porque com esse aí eu já me queimei. Porque vai falar: pastorzão, ó. Igual que eu estou lembrando que esse irmão, o dono da empresa, saiu da igreja. Será que foi por isso? Descobri pelo Facebook depois. Ele no culto de outra igreja. Mas vamos lá. O que aconteceu? Passaram-se meses, ele não conseguiu outro serviço. E a esposa não aguentou. Ter que ficar 1 ano sustentando tudo. E por fim, começaram a ter muito problema, muita discussão. E ele, ao invés de ser cabeça, era um cabeção. Porque não valorizou a esposa, xingava, humilhava, tentava diminuir porque esse é o normal. Em vez do cara querer subir, chegar no nível que a outra está, ele quer diminuir o outro para chegar no nível que ele está. E nesse esforço dele, o que aconteceu? Vamos ver se vocês são inteligentes. Separou. É dureza, não é, irmãos? Deus estava nisso? Foi Deus que fez tudo isso? Mas de alguma maneira ele arrumou uma forma ainda de culpar Deus. Foi Deus. As coisas para mim são assim, sempre são mais difíceis. Pois tem um versículo que diz isso, que a vara é para as costas do tolo. Você faz tolice, as coisas vai ser difíceis para você mesmo, porque vai apanhar de vara. Pai amado. Mas vamos continuar. Outra coisa importante é que você tem que entender que
toda tentativa para destruir a cruz de Cristo, olha aqui para mim, irmãos, visa no final destruir você. Por quê? Porque eu falar que a cruz não existiu, que Jesus não morreu nela, vai fazer com que ela tenha deixado de existir, irmãos? Não. Eu falar que não aconteceu, que não é tudo isso, para quem não duvida que aconteceu e crê, vai mudar alguma coisa para ele? Não. Mas ao eu falar e você acreditar, aí a destruição começou no seu coração e na sua vida. E por que você tem que se guardar? Porque num começo da história, aqui quando Paulo está escrevendo para os Colossenses, tinha um problema específico, que na época foi quando começou o gnosticismo. Os gnósticos, eles tinham uma prática comum. Qual que era a prática? Eles davam crédito para a Bíblia e para o ensino dos apóstolos, com alguns detalhezinhos a mais só. Só que eles acrescentavam algumas coisinhas. Vai mudar alguma coisa? Aí eles foram para o lado do misticismo, do ocultismo. Então eles eram pessoas que criam numa parte do que nós cremos, mas em outras eles criaram soluções extras a mais. E isso foi um ataque para a igreja contra a igreja naquele momento. Precisou de Paulo escrever uma carta para falar: foge desses. Esses filósofos com vãs sutilezas vão destruir sua fé. Mas o tempo passou e o gnosticismo tem pego cada vez menos pessoas. Ainda assim tem alguns que são fera nisso. Eles gostam de fazer macumba gospel. Vocês já viram a macumbinha gospel? Eu apelidei disso, eu estava lá em Israel, mês agora passado, e alguns irmãos cheios de comprar amuleto assim, né? A florzinha do Getsemane, a garrafinha com a água do Jordão, né? Do Rio Jordão, esse cheio de trenzinho assim, a mirra que os magos deram pro... Aí resumindo, eu ficava pegando o pé deles. E aí, irmão, comprou macumbinha gospel? Oh, pastor, para com isso, né? É só um souvenir para lembrar. Eu falei: ok, se você não colocar numa estante assim, ficar olhando para isso achando que tem poder em si mesmo, é só um souvenir, beleza. Mas você sabe qual que hoje é o maior problema de mistura? Os irmãos não estão caindo tanto no gnosticismo. Sabe no que eles estão caindo? Na autoajuda. E a autoajuda tomou agora o risco para a sua fé que antes o gnosticismo, a filosofia tomava. Por quê? Porque a autoajuda reuniu tudo que todo mundo fazia, que corre o risco de abalar a fé, e juntou tudo com a cara muito melhor. Porque agora tem os gatilhos mentais, tem a programação neurolinguística, tem um jeito de falar que pega a sua atenção. E aí o cara pode estar num púlpito e de repente no meio da pregação ele solta um palavrão. Aí toda a igreja: será que ouviu o que ele falou mesmo? Aí ele já começa: será? Aí ele fala: não, agora eu falei isso de propósito, só para pegar a sua atenção. Se depender de eu falar palavrão para pegar a sua atenção, irmão, vocês podem vazar daqui. Não vou nem pregar. Porque se você ficar olhando para o vento, contando quantos quadradinhos tem no teto aqui, vamos contar agora quantas lâmpadas, quantas eles estão acesas, quantas apagadas, quantos ar-condicionado, quantos quadradinhos de isopor. Se sua atenção estiver nessas coisas, e para que você pare de olhar para isso, você olhar para mim assustado, porque eu tive que falar um palavrão para isso, você vai decorar quantas placas de isopor tem aqui. Você vai contar todo domingo. Eu nunca vou ter sua atenção se eu depender disso. Outra coisa é empoderar você. Fala: você consegue, vamos, fala comigo. Yes, 3 vezes, vamos. Yes, mais forte, você é um vencedor, vamos lá. Yes, agora como um leão que vai explodir. Yes! Aí eu viro para você e falo: chega no espelho todo dia cedo, olha para o espelho e fala: você é o máximo. Repete 10 vezes: você é o máximo. Aí você repete umas frasezinhas de efeito. Você não sai de casa para trabalhar, você sai para desfilar. Você não acorda, você dá show. Aí você repete, você é igual eu na frente do espelho falando: você é musculoso, você é musculoso, você é musculoso. Vou ficar musculoso, irmão? Vai para academia não para ver, né? É a mesma coisa de falar que a mesa é de chocolate. Vocês percebem a idiotice? Mas muita gente está caindo nisso. E é justamente essa galera que empodera tanto você ao ponto de você julgar que não precisa da igreja.
né? Esse negócio de ter uma rotina de oração, um devocional. Não, nós vamos mexer um pouquinho nisso, porque isso deixa você bitolado demais. Se você só lê Bíblia, não, ó, sua visão fica assim, ó. Você tem que ler outras coisas. Eu tenho uma lista aqui de 100 outros autores para te indicar. Aí você pega a lista dos livros, o que é? Autoajuda, empoderar o homem. Porque você não vai ver assim um estudo do livro de Hebreus no meio dessa lista. Você não vai ver libertos da lei, cativos pela graça, o estudo de Gálatas do pastor Luiz, ou Apocalipse sem mistérios, 21 dias com Jesus no monte. Você não vai ver esses livros nessa lista. Você vai ver como? Quais que você acha? Como ativar o seu poder interior. Você lê um negócio desse, você vira o Hulk assim. E aí tudo isso fortalece o seu ego, sua justiça própria, e enfraquece sua fé. Então, as 5 coisas aqui, irmãos, para fortalecer sua fé a respeito da cruz de Cristo e acabar com todo o risco dessas filosofias, dessa autoajuda e dessa proclamação do homem, deixando sempre Jesus no trono da sua vida. Amém? Vocês estão dispostos a ouvir? Primeira coisa, e isso daqui para alguns aqui já vai ser libertador: a transformação não é pelo seu esforço. Olha aqui para mim, irmãos, com muito amor e carinho, eu quero te liberar desse fardo agora, que pode estar destruindo a sua vida. Pare de tentar se mudar. Por quê? Porque isso é exatamente o inverso da filosofia da autoajuda de hoje em dia, que ensina o quê? A autorresponsabilização. Você tem que assumir as rédeas da sua vida, reconhecer no que você é fraco e trabalhar para fortalecer essa área, pegar aquilo que você precisa transformar e colocar isso como uma meta de vida, com prazo, com passo a passo de como que você tem que fazer. E o que você vai conseguir no final? Ou virar um mentiroso ou um fracassado. Porque os que falam que deram conta de se mudar, viraram mentirosos. Porque no final ninguém se muda, irmãos. Então estou liberando você desse fardo hoje, amém? Como que faz então, pastor, para ser transformado? Porque eu tenho tanta coisa para transformar. O que a Bíblia diz? Colossenses 2:11, abre para mim. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vou traduzir para você. O que era a circuncisão? Para quem não era ainda circuncidado, era uma prova de que você tinha convertido para o judaísmo. Virou judeu, o que tem que fazer? Circuncidar. Para quem não sabe o que é isso, é cortar a pele, né, do órgão do homem. E aí, resumindo, o que alguns estavam fazendo na igreja, já que os apóstolos abriram a igreja? Eles estavam pregando que precisava circuncidar. E Cristo falou o quê? Vocês são estúpidos. Vocês estão tornando a morte de Cristo vã, porque você está achando que cortar a carne natural ainda tem algum efeito em si mesmo. Irmãos, vou falar algumas coisas para você ficar chocado. Sabia que ao longo da história, a igreja instituiu um monte de coisa para tentar segurar sua carne? Como, por exemplo, uma cueca de couro com cadeado, que é para não correr o risco de arrancar e fazer relação sexual antes de casar. Eu vou andar com a cueca de couro, com um suspensório junto aqui, um cadeado. Não tem jeito. Eu só vou conseguir tirar no banheiro público ou da minha casa, que é o único lugar que vai ter a chave do cadeado. Só que ao fazer isso, eu tenho que estar com alguém responsável por mim, que não vai deixar eu fazer isso sozinho com outra pessoa. E aí o que era a ilusão deles? Desse jeito nós vamos domar a carne. Aí vem Jesus e fala o quê? Se você olhar com intenção impura, já pecou. Aí eles falaram, ixi, vamos ter que abandonar o cuecão de couro. Aí outros falaram, não, é o seguinte, o negócio é orar o dia inteiro. Só que o povo atrapalha muito minha concentração. Então nós vamos isolar no alto de uma montanha e vamos ficar lá por conta de orar. O que você acha que acontecia? Orava o dia inteiro, irmãos? Orava nada. Foi uma reunião de fofoca. Os piores relatos de motins aconteceram nesses lugares, sabia? Porque de alguma forma eles reuniam e falavam, não, o fulano está atrapalhando a gente, vamos tirar ele daqui. E eles juntavam para boicotar o cara até o cara desistir de ser um deles. E por fim, o que virou?
oração o dia inteiro? Não, virou uma vida pior do que a vida normal que eles já tinham. Por quê? Porque não somos nós que conseguimos nos transformar. Para com essa idiotice. Colocar bilhetinho no espelho 20 vezes falando o que você tem que fazer, o que você é, não é o que resolve. Você precisa ter uma experiência interior e deixar a revelação de Cristo te transformar. Que você está vestido de Cristo, Ele morreu a sua morte para você agora viver a vida dele. E naquilo que você precisa de transformação, o que você faz? Pede ajuda dele. E Ele é poderoso para te transformar. Só que você quer ouvir outra coisa? Para de tentar transformar os outros, criatura. Se você não dá conta de se transformar, você vai mudar os outros? Vocês conseguem, gente? Consegue não. Mas o que a autoajuda fala? Que você não só pode se mudar, como você é responsável pela mudança dos outros. Aí agora, além de você tentar fazer algo com você mesmo, que é impossível, você vai se meter em assumir uma responsabilidade de fazer pelos outros aquilo que você não dá conta de jeito nenhum, nem por eles, nem por você. O que é isso? É um abalo para a sua fé. E não só isso, vai inutilizar a sua vida. Você vai gastar sua vida e energia fazendo algo que não dá resultado para terminar frustrado e sem ter focado naquilo que realmente dá fruto, que é olhar exclusivamente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Segunda coisa, o que você tem que entender olhando para a cruz? Você é uma nova criatura em Cristo. Mas se tirar Cristo, não tem nada de novo em você. Se tira Cristo, não consegue mudar nada, renovar nada. E o que alguns tentam fazer? Se transformar numa nova criatura sem Cristo. Então é o seguinte, eu vou para um evento que vai ter de 3 dias, um final de semana, é uma imersão, aí lá eu vou andar sob brasas, eu vou quebrar tabinha de madeira, eu vou entortar vergalhão de construção com o pescoço, eu vou levitar 30... Não, isso eles não põem, não dá conta. Mas resumindo, coloca um monte de atividade para mostrar que você venceu os seus medos, que você conseguiu resolver sozinho os seus problemas. Porque antes você tinha medo de andar sob carvão pegando fogo, mas agora você já andou, você perdeu esse medo. Alguém aqui tem medo de andar em carvão pegando fogo, irmãos? Você não tem nem energia para pensar num negócio desse. Que dia que você acordou falando, eu estou com tanto medo de, no meio da rua, de repente, o chão virar lava, né? Tem um seriado do Netflix, meu menino gosta de ver, né? O chão é lava, né? De virar tudo fogo. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu estou com medo, nem vou sair de casa. Alguém já ficou com medo disso? Mas eles colocam que é um limitador, é uma barreira que se você passar por ela, você não tem noção do tanto que você vai dar conta de fazer outras coisas. Eu fico pensando mesmo, porque é uma pessoa que é tão à toa para ficar andando em brasa quente, ele vai fazer um monte de coisa que ele não fazia mesmo. Mas acredite, tudo assim, meio idiota. Resumindo, irmãos, você consegue se transformar numa nova criatura? Você consegue afirmar para você mesmo, agora, baseado no que eu fiz, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Você consegue fazer isso? Não consegue, querido. A única chance disso acontecer é você nascendo de novo aonde? No seu espírito. Não seja tolo como Nicodemos de perguntar para Jesus, como que faz para nascer de novo? Por acaso eu tenho que voltar para o útero da minha mãe? Dá preguiça nas perguntas dessas, não dá? Mas Jesus calmamente responde, não, presta atenção, não tem nada que a gente possa fazer para atingir o novo nascimento. Isso é um dom de Deus, um presente que Ele dá para todos aqueles que apenas creem. Você crê que você é nova criatura em Cristo Jesus? Aleluia. Quer dizer então que você não está preso naquilo que a velha criatura fazia. Porque para a liberdade foi que Cristo te libertou. E se Cristo te libertou, verdadeiramente sois livres. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aí eu sei que você aplica esse versículo a um lugar onde todo mundo começou a orar em línguas, uma vai correr, outra vai bater palma, porque ali é liberdade. Pode se aplicar para isso? Pode. Mas sabe na verdade para quem está se aplicando? Para você. Porque se o Espírito Santo habita dentro de você, aí há liberdade. Quer dizer que você não é mais escravo de nada. Nada te escraviza. Nem vícios, nem qualquer outra atitude que o velho homem fazia.
Mas você consegue se libertar por força própria, irmãos? Não consegue. Você precisa crer no poder da cruz de Cristo e no que ela causou na sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Pessoal da ceia, pode se posicionar já. Nós já vamos servir a ceia. Terceira, antepenúltimo, outra coisa que é importante você entender, e você só vai ter clareza disso através da cruz, é que você já foi perdoado. Irmãos, uma das coisas que mais destrói a sua vida é a dúvida se você foi ou não perdoado. Enquanto você achar que você está mal com Deus, você não vai ter ousadia de pedir nada para Ele. Mas o que alguns erradamente, às vezes até sinceramente, porque não entenderam como a palavra menciona, e pregaram demais isso para ele acreditou, o que alguns usam hoje o púlpito para ensinar? Que Deus está bravo com você baseado no pecado que você cometeu. O que alguns têm coragem de pregar? Que a ira de Deus vai vir sobre todo aquele que pecar. Só que aí, você vai lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, e olha o que a Bíblia diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida justamente com Ele, perdoando alguns dos nossos delitos. Então, pelo amor de Deus, já que você dá conta de ler que ali não está escrito alguns, mas está escrito todos, agora você tem que dar conta também de crer, irmãos. Crer o quê? Que todos os seus pecados já foram perdoados. Pastor, como que eu sei que realmente eu entendi, acreditei que os meus pecados foram perdoados? Tudo depende da sua oração. Ela te denuncia, eu falo isso direto. A sua oração é o cagueta, é o X9 da história. Ela vai te denunciar. Se a sua oração é cheia de pedido de perdão, com o alvo de reconquistar a Deus, para que então você tenha coragem de pedir algo para Ele, acreditando que Ele vai te dar, então você não entendeu que você já é perdoado. Pastor, então por que eu tenho que pedir perdão para Deus? Por que no encontro com Deus a primeira palavra ali é você entender que pecou e pedir perdão? Presta atenção, não é para ser perdoado. Aí você fala, agora eu não entendi nada, pelo amor de Deus, eu não peço perdão para ser perdoado. Não, você pede perdão só para se sentir perdoado. Porque sabe onde que o diabo consegue vantagem na sua vida? Quando você deixa de ter clareza, de se sentir perdoado. Na hora que a acusação pega você. Na hora que a acusação te pegar, você não vai dar conta de orar pedindo nada para Deus. Porque na hora que você for pensar em pedir algo, o que o diabo vai falar na sua mente? Quem é você para pedir alguma coisa? Você acha que você merece? Depois de fazer o que você fez agora há pouco, você está querendo aí agora pedir algo para Deus? Aí o que o diabo te convence? Que as dificuldades que você está passando, uma porta que ainda não abriu, uma oração que não foi respondida, alguma promessa que você ainda não acessou, tudo isso é só por causa dos seus erros. E na hora que você aceita isso, isso se torna verdade na sua vida. Porque para você é verdade, você passa a falar disso para outros. Aí você começa a condenar os outros que estão crendo que vão ser abençoados, mesmo sem merecer. Eu já ouvi de um irmão que virou e falou: pastor, não dou conta de ficar na videira. Falei, por que, irmão? O que está acontecendo? Muito longe? Qual que é o problema? Ele falou, não, vocês mudaram o evangelho. Eu falei, por que você está falando um negócio desse? Ele falou, porque eu me converti 20 anos atrás num outro ministério. Eu tenho uma caminhada com Deus, onde eu resolvi com Ele tudo que eu fiz para trás. E aí Deus foi me mudando. E depois disso, Ele começou a me abençoar. E agora vocês ensinam que qualquer um que acabou de converter já pode ser abençoado. Eu falei, não é tão barato assim. Eu falei, não, você é um tonto mesmo, pela madrugada. Não é barato não, é caríssimo para quem está pagando. Custou tudo para Deus. Mas para você que Ele está querendo dar de graça, só recebe. O problema é que você está querendo pagar o preço junto com Deus. Deus deu Jesus, você fala, não, isso não é o bastante. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer também. E aí você acha que é isso que vai conquistar o favor de Deus. Não é, para de ser tonto. Apenas recebe. Mas tem gente que é impressionante, tanto que ele é ruim para ganhar presente. Vocês conhecem gente que é ruim para ganhar presente? Vocês conhecem? Pastor, o que é uma pessoa ruim para ganhar presente? Você vai dar o presente para ela, ela imagina.
Não precisa. Você já viu a gente faz isso? Aí você fala, não mereço tanto. Aí você vai, então eu vou dar para o outro aqui. Vai perder. Não é à toa que eu entrei para o Guinness Book, irmão. Sabiam disso? Eu estou no livro dos recordes. O melhor ganhador de presente da história da humanidade. Se estiverem duvidando, paga para ver. Ih, faça escândalo. Para mim, não acredito. Dou grito, mostro para todo mundo. Faça escândalo, para você se sentir tão feliz em me dar um presente, que seu coração vai se encher de expectativa por dar mais um. Aleluia. Inclusive, chegamos em julho, agosto já está aí. Tem um acontecimento monumental no mês de agosto. É o dia que celebramos o nascimento do Rafael Almeida. Uau! Dia 25, anota na sua agenda. Pecado mortal não é não dar presente, não, é não lembrar. Pelo amor de Deus, estou avisando antes, faço contagem regressiva, crio post nas redes sociais, faltam 10 dias. O dia 24 eu posto, é amanhã. E na hora que amanhece o dia, é hoje. E aí ao longo do dia, de hora em hora, vai lembrando. O que é o pecado da coisa? É pelo menos não mandar uma mensagenzinha, pastor, isso é uma benção. Ou me encontrar pessoal. Não, se me encontrar e não tocar no assunto, aí eu fico ofendido. Mas resumindo, a pessoa que é ruim para ganhar presente, ela quer vincular o presente ao merecimento. Sabe qual que é o problema disso, irmãos? É que quando ela acha que merece, todo tanto não é o suficiente para pagar a conta. Porque quem acha que merece ganhar presente, por mais caro que ele ganhe um presente, ele ainda vai achar que foi barato. Eu estava aqui esperando ganhar uma Mercedes, uma BMW, mas me deram só um Prisma. Mano, você ganhou um carro. Né? Tá bom, eu vendo inteira diferença para comprar outro. Você é um ingrato, miserável, infeliz. Vou trocar seu Prisma por um Hot Wheels. R$10. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Mas tem muita gente que é isso, vincula tudo ao merecimento. Mas quando você entende que foi perdoado e tudo que você recebe pela graça, a paz enche seu coração, a alegria, a satisfação, amém? Penúltimo, o que a cruz fez? Removeu o escrito de dívida. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente. Fazendo o que, irmãos? Encravando na cruz. O escrito de dívida é o seguinte: nós temos uma cadernetinha preta, sabe? Aquelas que o mercadinho anotava, que você comprava fiado. Vocês passaram por isso na vida? Perto de onde eu morava, minha mãe tinha conta no mercadinho. E aí tinha um caderninho, a folha da Ana Maria. Aí tudo que eu pegava lá, ele anotava na folha. O que é isso? É um escrito de dívida. É uma promissória que você assina. Cada vez que você aumenta o débito lá, você assina. Para quê? Para provar que você reconhece aquela dívida. Deu para ver? O que é um escrito de dívida? O que Jesus fez? O que você acha, irmãos? Ele pagou uma parte da sua dívida e deixou um pouco que depende de você? Não. Ele pegou o caderninho e pôs ele todo na cruz cravado. Quitou tudo. Vocês creem nisso? Mas não só isso, ele falou pro cara do mercadinho: agora não tem mais caderninho, porque não vai precisar. Eu dei um cartão de crédito sem limite para os meus filhos, e eles agora têm acesso a toda a riqueza do Pai, porque eles foram feitos co-herdeiros junto comigo. Aleluia! E a última coisa para encerrar, eu quero que você fique de pé. Nós vamos cear e orar. O que a cruz fez, irmãos? E isso é a maior vitória que você pode proclamar a cada dia que ela for necessária. Olha aqui, perde o ambiente não. A cruz triunfou e te deu a vitória sobre o inimigo. O que o acusador vem fazer constantemente? Te atacar. E a Bíblia diz que ele rodeia você, ruge como um leão, tentando te amedrontar, te acusa de dia e de noite, para abalar sua fé, para roubar sua alegria, sua paz, para destruir seus sonhos. Mas sabe o que a cruz garantiu? Que ele foi colocado como estrado dos nossos pés. Ele virou o piso onde nós hoje pisamos. E nós recebemos a autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Irmãos, nunca se renda ao inimigo.
Por quê? Porque Jesus venceu na cruz para te dar essa vitória. E ele vira e fala o que para os discípulos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A Bíblia também diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome pelo qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar. O nome pelo qual importa que sejamos salvos. Você crê que foi salvo através de Jesus? Então junto com ele, ele vira e fala: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, e eu estou te dando essa autoridade. Agora vai, prega o evangelho, cura os enfermos, liberta os cativos, purifica os leprosos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos de todas as nações. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, no dia que o diabo quiser falar para você que você está sozinho, que ninguém vai vir te ajudar, que você está nesse problema financeiro, de relacionamento, de saúde, qualquer que seja, e que a sua vida se resume nisso, você dá um brado de vitória falando: é impossível eu estar sozinho, porque teve um, que é aquele que recebeu esse nome, que declarou que não vai me deixar sozinho nem um único dia. Ele está comigo até a consumação dos séculos. O que ele afirma? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você crê nisso? Hoje nós vamos ceiar, e essa ceia, celebrada por Jesus, lá no cenáculo, no mesmo lugar que meses depois dele ressuscitar, ensinar ainda os discípulos a subir aos céus, a Bíblia diz em Atos 2 que eles estavam reunidos, e lá o Espírito Santo veio sobre eles. Olha que engraçado, não é uma curiosidade, apenas uma coincidência, tem um propósito nisso. No mesmo lugar onde foi partido o pão e tomado o cálice, onde Jesus fala: você vai fazer isso em memória de mim. Não é para você lembrar de você na hora de ceiar, não é para você olhar se você merece ou não, se você é digno ou não. Esquece você. Você vai fazer isso em memória dele. No mesmo lugar onde isso aconteceu, nós recebemos um presente poderoso, porque o Consolador, quando a Bíblia diz ele é o Consolador, a palavra no original tem um outro significado. Ele é o abraçador. A Bíblia diz que eles estavam orando e o Espírito veio sobre eles. Depois, quando Pedro pregou para Cornélio e para o povo, a Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles. O consolar, o vir e o abraçar, todos no final estão dando entendimento da mesma coisa. Aquele que abraça veio sobre a sua vida, e ele te abraçou de tal forma de ser agora amalgamado, inseparável. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. Você tem clareza o tanto que isso é poderoso? Então nós vamos ceiar agora. Os servos podem distribuir a ceia, e você vai fazer isso em memória de Jesus, declarando: o Espírito Santo me abraçou, a cruz tem efeito na minha vida, e eu sou aquele que sabe que é amado, que é perdoado, que é transformado pelo Senhor, que não tem dívidas e que já venceu o inimigo. E eu só posso viver tudo isso porque um dia, na cruz do Calvário, aquele que não merecia morrer entregou a vida, para que eu, que merecia essa morte, pudesse agora viver a vida que ele merece. Amém? Você que já pegou a sua ceia, feche seus olhos, vamos orar. Se você não pegou ainda, comece a orar, mas de olho aberto, para você pegar a ceia. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. Mas eu quero que você não perca o ambiente, não converse. Eu quero que você reafirme agora diante de Deus o entendimento dessas coisas: que você é perdoado, que você é amado, que você é transformado, que você é justificado. Você vai falar agora para o mundo natural e para o mundo espiritual aquilo que você é. Amém? Feche seus olhos, comece a orar. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Pega o seu pão agora, ergue ele para o céu, com os olhos fechados, repita após mim, fala: este pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido na cruz, para que eu hoje compreendesse o valor e o poder da cruz na minha vida. O que aconteceu naquela cruz me deram o acesso à vida que Jesus merece. Aleluia. Pega agora o seu cálice, erga para o céu e repita: esse cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz
para que eu nunca dependa de mim mesmo para ser salvo, porque eu reconheço que é impossível para o homem alcançar a remissão dos seus pecados, mas o que é impossível para o homem se tornou possível através de Cristo naquela cruz. Por isso hoje eu declaro: eu sou salvo, sou amado, justificado, perdoado, e eu tenho vitória sobre o inimigo. Tudo isso através de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te instrua, te encha de paz, de alegria, de unção e de poder em todos os seus dias, em nome de Jesus. Lembrando que lá no subsolo agora nós ainda temos as barracas de comida, bebida. Vamos descer para lá, lugar para sentar, vamos ter comunhão. Que Deus abençoe os irmãos.